Imagine um pai que pede aos seus filhos que trabalhem na vinha. Um filho diz não de imediato, mas depois se arrepende e faz o que lhe foi pedido. O outro prontamente responde sim, mas nunca cumpre sua promessa. Então, quem realmente fez a vontade do Pai? Essa parábola, encontrada em Mateus 21, 28 ao 32, nos desafia a pensar profundamente sobre o verdadeiro significado de obediência e arrependimento. Jesus utiliza essa história para ilustrar um ponto vital sobre a fé e as ações. Mas quem são esses dois filhos e o que eles realmente representam? Ao longo deste vídeo, vamos explorar cada detalhe dessa parábola, destacando as reações dos filhos, a mensagem de Jesus e as implicações profundas para nossa vida espiritual. O que podemos aprender sobre o verdadeiro significado de dizer sim e não? E como nossas ações refletem nosso coração? Agora, vamos dar uma olhada mais de perto no pedido do pai aos seus filhos e ver como cada um responde a essa chamada importante. O pai, um homem dedicado e trabalhador, se aproxima de seus dois filhos com um pedido simples, mas crucial: Filho, vai hoje trabalhar na minha vinha. Mateus 21, 28. Este pedido carrega um simbolismo profundo, representando não apenas uma tarefa física, mas um chamado à ação e obediência. A vinha, frequentemente vista como um símbolo do reino de Deus, exige trabalho e dedicação. O pai, nesse contexto, pode ser visto como uma figura representativa da autoridade divina, chamando seus filhos para contribuir com um propósito maior. Como será que cada filho reagiu a esse pedido? Vamos ver as respostas dos filhos e o que elas realmente significam. Quando o pai pediu ao primeiro filho para ir trabalhar na vinha, a resposta foi surpreendente: não quero. Mateus 21, 29. Essa negativa direta pode parecer uma atitude rebelde e desrespeitosa, mas ela também nos mostra algo mais profundo sobre a natureza humana. Às vezes, nossas reações iniciais são movidas por impulsos e emoções do momento. Por que será que o primeiro filho respondeu de forma tão negativa? Será que essa resposta esconde algum tipo de resistência ou medo? Vamos explorar como essa história se desenvolve, pois a atitude dele ainda vai mudar. Apesar de sua resposta inicial negativa, algo notável acontece com o primeiro filho. Ele se arrepende de sua decisão e decide ir trabalhar na vinha. Mateus 21, 29. Esse arrependimento mostra uma profunda transformação interna, onde a ação reflete uma verdadeira mudança de coração. Esse ato de se arrepender e agir de acordo com o pedido do Pai nos ensina sobre a importância de corrigir nossos erros e seguir o caminho certo. Mas o que teria levado o primeiro filho a mudar de ideia? Vamos descobrir mais sobre a resposta do segundo filho para entender melhor essa dinâmica. O segundo filho, quando solicitado pelo pai, prontamente responde: eu vou, Senhor. Mateus 21, 30. A resposta dele é cheia de promessas e parece indicar uma atitude obediente e responsável. No entanto, essa promessa inicial cria uma expectativa que ele não cumpre, pois ele não vai trabalhar na vinha. Será que essa resposta positiva era apenas para agradar o pai? E o que isso nos revela sobre a diferença entre palavras e ações? Vamos explorar o que acontece quando as promessas não são cumpridas. Embora o segundo filho tenha prometido ajudar, ele não segue adiante com sua palavra. Ele não vai trabalhar na vinha, revelando uma grande discrepância entre o que ele disse e o que ele fez. Isso nos leva a refletir sobre a hipocrisia e a ironia presentes em suas ações. Por que será que o segundo filho não cumpriu sua promessa? E como isso nos faz pensar sobre nossas próprias promessas não cumpridas? Vamos comparar as ações dos dois filhos para entender melhor. Aqui, vemos um contraste claro e revelador entre os dois filhos. O primeiro filho, que inicialmente disse não, se arrependeu e fez a vontade do pai. Já o segundo filho, que prometeu ir, não cumpriu sua palavra. Este contraste nos faz refletir sobre o verdadeiro significado de obediência e integridade. Quem realmente fez a vontade do pai? E o que essa comparação nos ensina sobre a importância de nossas ações em relação às nossas palavras? Vamos ver como Jesus reage a essa situação. Jesus utiliza essa parábola para desafiar diretamente os líderes religiosos de sua época. Ele pergunta: qual dos dois fez a vontade do Pai? Mateus 21, 31.
A resposta é evidente, mas carrega uma crítica forte à hipocrisia dos líderes religiosos, que, como o segundo filho, prometem obediência a Deus, mas falham em suas ações. Como será que os líderes religiosos reagiram a essa parábola? E como essa mensagem de Jesus ainda ressoa hoje? Vamos mergulhar na aplicação direta da parábola. A parábola dos dois filhos tinha uma mensagem clara e poderosa para os ouvintes originais de Jesus. Ela desafiava a autoridade e a hipocrisia dos líderes religiosos, chamando todos a uma vida de verdadeira obediência e arrependimento. Como essa parábola impactou a audiência de Jesus? E que lições os ouvintes tiraram dessa história? Vamos explorar o significado profundo da vinha. A vinha é um símbolo poderoso e frequentemente utilizado na Bíblia. Representa o reino de Deus, um lugar que requer trabalho, cuidado e dedicação. Trabalhar na vinha simboliza participar ativamente do plano divino e contribuir para o bem maior. O que significa trabalhar na vinha espiritualmente? E como isso se aplica às nossas vidas hoje? Vamos ver como o pai é personificado nessa parábola. O pai na parábola representa uma figura de autoridade, amor e paciência. Ele é uma metáfora para Deus, que chama seus filhos para trabalharem em sua vinha. O pai demonstra tanto justiça quanto misericórdia, aceitando o arrependimento de um filho e desafiando a hipocrisia do outro. O que a figura do pai nos ensina sobre a natureza de Deus? E como isso nos desafia a responder ao seu chamado? Vamos explorar a metáfora do arrependimento. O primeiro filho é um exemplo de verdadeiro arrependimento. Apesar de sua negativa inicial, ele muda de atitude e decide fazer a vontade do pai. Este arrependimento é mais do que um simples sentimento de culpa, é uma decisão ativa de mudar e agir corretamente. O que isso nos ensina sobre a importância do arrependimento em nossas vidas? E como podemos aplicar essa lição no nosso dia a dia? Vamos analisar a hipérbole na promessa do segundo filho. A promessa do segundo filho é uma hipérbole, uma promessa exagerada que ele não cumpre. Ele diz eu vou, mas não age conforme suas palavras. Isso nos leva a refletir sobre as promessas vazias e a importância da integridade. Por que é tão fácil prometer e tão difícil cumprir? E como isso se reflete em nossas próprias vidas? Vamos explorar a ironia da obediência aparente. A ironia da história está no segundo filho, que parece obediente, mas não age. Ele diz sim, mas sua falta de ação revela a verdadeira hipocrisia. Essa ironia nos desafia a olhar além das aparências e focar nas ações reais. O que podemos aprender sobre a importância de agir conforme nossas palavras? E como isso se aplica às nossas relações e responsabilidades? Vamos refletir sobre nossas próprias ações. A parábola dos dois filhos nos chama a refletir sobre nossas próprias vidas. Quantas vezes prometemos algo e não cumprimos? Como nossas ações refletem nosso verdadeiro caráter e compromisso com o que é certo? O que podemos fazer para alinhar melhor nossas palavras e ações? E como isso pode transformar nossas vidas espirituais? Vamos ver as implicações contemporâneas dessa parábola. A mensagem da parábola dos dois filhos é atemporal e continua a ser relevante hoje. Ela nos desafia a viver com integridade, a agir conforme nossas palavras e a valorizar o verdadeiro arrependimento. Em um mundo onde promessas vazias são comuns, essa história nos lembra da importância de cumprir nossas palavras com ações. Como podemos aplicar essas lições em nosso contexto moderno? E o que isso significa para nossa fé e práticas religiosas? Vamos refletir com algumas perguntas instigantes. Para finalizar, deixo vocês com algumas perguntas para reflexão. Em que áreas de sua vida você tem dito sim a Deus, mas falhado em agir? Onde você precisa de um arrependimento sincero e uma mudança de coração? Como podemos ser mais como o primeiro filho, que apesar de inicialmente falhar, se arrependeu e fez a vontade do Pai? Reflita sobre essas questões enquanto continuamos a explorar as ricas lições da Bíblia e sua aplicação em nossas vidas. E, por fim, vamos encerrar com uma reflexão aberta. Ao concluir essa jornada pela parábola dos dois filhos, pense sobre o que você aprendeu e como essas lições podem transformar sua vida. A parábola nos desafia a agir com integridade, a valorizar o arrependimento verdadeiro e a viver de acordo com nossas palavras.
Continue refletindo sobre essas verdades e permitindo que elas moldem sua caminhada espiritual. Até o próximo vídeo, onde exploraremos mais histórias e ensinamentos poderosos da Bíblia.